Deus, e nesta ocasião o presbítero Carlos vai nos abençoar com uma palavra do alto. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nosso desejo nesta noite é ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra é o Teu conselho divino, é a Tua voz, é a Tua boca falando conosco. E nós desejamos ouvir tudo quanto o Senhor deseja falar. Eu oro para que pelo Teu Espírito a nossa mente seja ativada e todo o coração seja levado cativo a Jesus Cristo, a fim de que possamos estar como terra, Senhor, ó Deus, fértil, boa, para recebermos a semente do Evangelho, isto é, a Tua palavra bendita. Usa o Teu Filho como sempre tens feito, e mais uma vez, por Tua graça e bondade, alcança-nos aqui por Teu favor. Te pedimos isso no nome precioso de Teu Filho Jesus, a quem o Senhor sempre ouve. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos estão procurando o texto sagrado, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Ivan pela confiança e também a todos os obreiros e a toda a igreja que aqui está nesta noite. Amém, irmãos? Carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Os irmãos que já encontraram, digam comigo, amém? Está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Amém, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, esse tema é um tema que um texto que Deus tem colocado no meu coração já faz um tempo, e tivemos diversas ocasiões em que eu estava preparado para falar deste texto e por algum motivo a oportunidade não se concretizava, né? E a cada dia eu perguntando ao Senhor quando eu deveria falar a respeito desse tema. Tive outras oportunidades em outras igrejas, mas o Senhor falava ao meu coração para reservar este texto para um momento em que Ele me direcionaria. E nesta noite, pela manhã, eu senti de Deus que teria esta oportunidade, me preparei durante o dia, orei ao Senhor, e o Senhor confirmou a oportunidade agora à noite, quando o pastor me convidou para trazer uma mensagem à amada igreja de Jesus nesta noite. Este tema, irmãos, ele não é um tema que pode ser deixado para depois. É um tema que nós não podemos deixar de lado, tratá-lo como um tema secundário, como algo para resolver mais para frente. Este é um texto em que Deus
deseja certamente falar ao meu e ao seu coração, para que nós ouçamos a sua voz hoje, coloquemos em prática hoje, aprendamos a dar ouvidos ao Espírito Santo hoje, na data de hoje, para que nós possamos prosseguir agradáveis diante do nosso Deus. Este tema, irmãos, ele fala a respeito de vários pontos, mas eu quero focar com os irmãos nesta noite, especificamente no tema do perdão, a importância do perdão. O perdão é importante, e para falar do perdão, eu quero meditar com os irmãos, antes de aprofundarmos no tema, o quão difícil é para nós, irmãos, nos relacionarmos com pessoas. Eu sempre comento com a Fran, nas nossas viagens de Campinas para cá, de cá para lá, a gente tem sempre conversado sobre esse tema, como é difícil se relacionar com pessoas. Um dos maiores desafios da vida cristã é se relacionar. Muitas vezes nós entramos em um ambiente novo, em um trabalho novo, em uma igreja nova, em um ambiente acadêmico, onde você não conhece as pessoas, e um dos maiores receios que temos não é da dificuldade do trabalho, não é da dificuldade do estudo, ou não é em fazer a obra de Deus em uma igreja, por exemplo, mas sempre o nosso receio é: será que eu farei amigos naquele lugar? Será que as pessoas me acolherão naquele ambiente? Será que eu vou ser bem tratado naquele lugar? Será que ao visitar uma igreja as pessoas vão se relacionar bem comigo? E nós somos receosos com isso, alguns nem tanto, algumas pessoas não ligam tanto para isso, mas a maioria de nós nos importamos em como nós seremos recebidos. Quando nós olhamos para as expressões dos irmãos, estamos sempre avaliando se alguém está se agradando de nós, se as pessoas estão olhando para nós, gostando de nos ouvir falar, gostando de nos ver chegar em um ambiente, e isto vai fazendo em nós, trazendo para nós a necessidade de uma constante autoanálise. Será que eu estou sendo bem aceito? Será que as pessoas gostam de mim? E às vezes o nosso meio não é fazer um bom trabalho, mas o nosso medo é se as pessoas nos deixarão fazer um bom trabalho. Às vezes o nosso medo não é se iremos servir bem a Deus, ou o nosso medo é: será que alguém ali vai me impedir de servir a Deus naquele ambiente? Então, relacionamento é um tema caro para os cristãos, não só para nós, mas para todo o mundo. Mas para nós, os cristãos, há um manual de Deus acerca desse tema. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui nesta noite, deste culto, municiados para estar habilitados a sair deste culto prontos para nos relacionar melhor, segundo a palavra de Deus. Amém? O texto que nós lemos está dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O próprio texto já sugere aqui o tema do perdão, porque não é qualquer afeto, é afetos de misericórdia, é afetos de olhar para o outro com a empatia necessária para ser gerado através disso um perdão, misericórdia, bondade no trato, na maneira como lidamos uns com os outros. Irmãos, como é ruim ser tratado por alguém que tem a palavra maldosa, que tem uma resposta pronta nos lábios. As pessoas que sempre têm: eu tenho sempre uma resposta. Isso é muito ruim. Às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, e não há misericórdia do outro lado. É normal errar, sim ou não, irmãos? Faz parte da humanidade, nós como seres humanos falharmos, não colocarmos bem uma palavra, às vezes esquecermos de algo, e é sempre bom que aqueles irmãos que estão do outro lado, ou nós quando estamos do outro lado, olharmos para a falha do nosso irmão com ternos afetos de misericórdia.
saber olhar com bondade, pensar: eu também já errei assim, eu também já cometi este erro, eu também já caminhei por este caminho da imaturidade, mas é bom olhar com este terno afeto de misericórdia, porque a maneira como nós tratamos as pessoas, geralmente é o que nós estamos plantando para também sermos tratados. Este princípio está na oração do Pai Nosso: Senhor, eu quero que o Senhor perdoe, que o Senhor me perdoe da mesma maneira como eu tenho feito o que, irmãos? Perdoado. Então a maneira como nós queremos ser tratados é a maneira como nós devemos tratar os nossos irmãos. Eu queria falar com os irmãos a respeito da importância de mantermos esta comunhão. O primeiro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Os irmãos que puderem, mantenham a Bíblia aberta, para que a palavra de Deus possa falar melhor aos nossos corações. Mateus, capítulo de número 5, o verso 23. Verso de número 23, está escrito assim, irmãos: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e sejas recolhido à prisão. Amém, irmãos? Esse texto está dizendo que ele é muito interessante, porque ele quebra de cara um dos princípios que a gente sempre usa como desculpa para a ausência de um bom relacionamento. Qual é? Foi ele quem errou contra mim, é ele quem deve pedir desculpas. Não é assim, irmãos? Não é assim que a gente racionalmente costuma pensar? Mas quem falhou foi ele. Mas quem pisou na bola foi ele. E o que a Bíblia está nos dizendo? Ao chegar diante do altar, para entregar a sua oferta a Deus, e você se lembrar, porque é a ação do Espírito Santo colocando na sua mente, você não está lembrando por acaso, você se lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia-te com ele. Olha que quebra de princípio. Não sou eu o ofendido quem deveria receber ele para me pedir perdão? Na lógica humana, na lógica de Cristo, que Ele está nos ensinando é a comunhão para mim, entre vocês, ela é tão importante, ela é tão cara, ela é tão preciosa, e nós vamos aprender sobre isso, que não importa quem errou, importa que aquele que lembrou, porque o meu Espírito toca no teu coração para se lembrar. Lembrou? Então vai até ele e se reconcilia com ele, para que você se torne agradável a mim. Primeiro princípio, o perdão é importante para que nós sejamos agradáveis a Deus. Se nós não tivermos em comunhão com os nossos irmãos, nós não seremos agradáveis ao nosso Deus. Não tem como ofertar e a oferta ser recebida se nós não cumprirmos este princípio. Amém, irmãos? Vamos para o próximo texto, 1 de João, capítulo 3 e verso 13. Também tem um ensino importantíssimo, vou ler rápido para ganharmos tempo. Está dizendo assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Cadê a igreja? Vocês estão aqui, irmãos? Vou ler de novo, vocês me ajudam aqui a pregar, tá bom? 1 de João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Olha que coisa interessante. Se eu te provo, irmãos, na Bíblia, hoje, que você está vivendo errado, você muda em nome de Jesus, amém? Porque tem gente que pensa assim: não, eu estou bem assim, eu sou bem resolvido com esse tema.
eu já deixei o irmão tranquilo, não falo muito com ele, ele fica lá, eu fico aqui, está tudo bem, eu acho que é melhor viver assim. Ah, você acha? É? Você acha isso? É? E o que a Bíblia acha é mais importante que o que você acha, irmãos? Então, se a palavra de Deus fala comigo nesta noite, se a palavra de Deus falar contigo nesta noite, mude em nome de Jesus. Não é mais sobre o que você acha, amém, irmãos? É sobre o que Deus quer que nós façamos. A partir de hoje, se você não está vivendo assim, passe a viver. Não é a nossa opinião, pouco importa a sua experiência de vida. O que importa é o que diz a palavra de Deus. Ela está acima dos cabelos brancos, ela está acima do que você tem de experiência de vida, ela está acima do que você acha, da sua lógica humana. A palavra de Deus está acima de tudo e nós precisamos segui-la. E esse texto está dizendo que nós sabemos que alguém passou da morte para a vida quando ama o seu irmão. Então a evidência de que alguém não está vivendo mais na morte, ou seja, sem salvação, é o amor demonstrado aos irmãos, porque a Bíblia nos deixa claro que quando o crente, ou melhor dizendo, o homem, passa da morte para a vida, significa que ele foi salvo, que ele alcançou salvação. Então, como sabemos que alguém alcançou salvação? Está escrito: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, está vivendo ainda em morte. Quem não ama, ainda não passou para a vida. Se você não ama, você não mantém a comunhão, o vínculo do amor, os laços dos ternos afetos de misericórdia, você ainda está vivendo sem salvação. Olha que verdade boa para a gente mudar para o próximo ano, não é, irmãos? O texto continua dizendo, no verso 15: qualquer que aborrece ao seu irmão é o que, irmãos? Meu Deus do céu, hein? Como é que está ali naquele assassino, nesse texto que está ali, naquela versão que está ali? Na minha versão diz homicida. Que coisa terrível. Irmãos, se alguém entrar aqui agora dizendo eu matei alguém, o que nós pensaremos dessa pessoa? Acabei de assassinar alguém. O que nós pensaremos sobre esta pessoa? Nós pensaremos o pior, né, irmãos? Que coisa terrível você fez. Você matou alguém. Você não pode tirar a vida de alguém. E o que a Bíblia está dizendo para nós? A Bíblia é um texto maravilhoso, a Bíblia é um livro perfeito, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela realmente quebra os nossos paradigmas. A gente às vezes julga alguém por um crime terrível, quando na verdade a Bíblia está dizendo: você é igualzinho àquele que matou, você que não ama é igualzinho ao homicida, você é um assassino também. Palavra dura, mas é importante para nós. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente a vida eterna. Verso 16: conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Carlinhos, muito bonito essa palavra. Mas isso daí é muito assim, poético. Não dá para viver isso. Irmãos, dá para viver. Está escrito aqui. Está escrito que como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Agora vamos fazer uma análise juntos aqui. Se a Bíblia está dizendo que nós temos a capacidade, porque se a Bíblia está falando para nós fazermos, é porque dá para fazer, amém ou não, irmãos? Se a Bíblia está dizendo para fazer, é porque Deus nos capacita para fazer. Se ela está levando ao mais alto nível do amor, dar a vida, comparando ao que Cristo fez por nós, que dirá então deixar o nosso irmão sem um aborrecimento?
Que dirá então deixar para lá um assunto que vai causar tristeza no coração de alguém? Que dirá então deixar o lugar mais alto para o meu irmão, tendo em vista que ele se importa com isto? Já que ele se importa com isto, dá o lugar para ele. Já que ela se importa em fazer aquela parte do projeto, deixa ela fazer. Já que a tua esposa se importa que você lave a louça, lave a louça. Olha Deus falando comigo aqui, ó, que coisa boa. Irmãos, faça o que for necessário, até chegar no nível, se necessário for, de dar a vida pelo seu irmão, porque nisto somos conhecidos como filhos de Deus, nisto somos conhecidos, de que conhecemos de fato o amor de Deus. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Texto bom, né, irmãos? Para nós aprendermos nesta noite acerca do amor. Eu já falei aqui outras vezes, isso é algo que eu gosto muito de meditar, e eu sempre falo sobre esse tema, pastor Ivan, o que é o amor, né? O que é o amor? Há muitas respostas, né? Muitas pessoas podem responder de diferentes formas, mas alguns respondem, o amor é um mandamento. Eu posso começar a meditar com os irmãos dizendo o que o amor não é. O que eu tenho certeza absoluta que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que o amor é isto. O amor não é um sentimento. Amém, irmãos? Amor não é um sentimento, amém, irmãos? Porque não é sobre o que a gente sente. Já falei várias vezes aqui, mas o texto me faz trazer aqui mais uma vez uma passagem sobre isso. O amor não é um sentimento, o amor não é o que você sente, o amor são obras, e obras de verdade. Amor é obedecer a Deus e praticar boas obras para com os nossos irmãos, e fazer isto em verdade. Aí tem assuntos que às vezes a gente não toca, mas é importante falar, é muito importante falar. Irmãos, quando você vai fazer a refeição na sua casa, que a despensa está cheinha, que tem uma mistura boa que você comprou, você pelo menos se lembra de que algum irmão na fé teu pode estar passando necessidade na casa dele, irmãos? Você se lembra disso? Se você se lembra, muito bem, glória a Deus. Mas quando você se lembra, o que você faz com isso? Com essa lembrança? Pai, muito obrigado por este alimento. Se lembra do órfão, da viúva, como aprendo com o pastor Ivan a orar, né, nas missões, do missionário teu servo, que não falte na mesa de ninguém, amém, e bife para dentro. E ação? E obra? E mudança de comportamento? E na hora de fazer a compra, separar um pedaço do seu dinheiro, para comprar o que você compra para a tua casa, para separar e trazer para alguma família que precisa. Você tem feito isso, irmãos? Ah não, sempre tem muito lá. Você tem feito isso, irmãos? Como você consegue toda vez estar comendo lá no Outback, nos melhores restaurantes, e não se lembrar que alguém está passando necessidade? Eu trabalho, ele que vai trabalhar também. Cuidado com a medida em que você julga, você também será julgado. Sejam cheios de afetos, de misericórdias nesta noite. Pense naquele que precisa. Passe, irmãos, do campo das ideias para o campo das obras. Comece isto já no ano de 2025. No próximo culto que você tiver a oportunidade, traga o que você tiver em casa para ajudar um irmão. Não precisa ser só daqui da igreja, não. Se você tem conhecimento de alguém que precisa, pratique o amor. Ame com obras. Não adianta falar que amamos se nós não praticamos. Amém, irmãos? Outro ponto importante, e para encerrar esse tema da importância da comunhão, a comunhão é importante porque a bênção de Deus e a vida
está apenas onde há comunhão. Esse texto que nos embasa nesta frase, nesta verdade, está no Salmo de número 133. Os irmãos conhecem bem esse texto. O Salmo de número 133 e verso 3 está escrito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Por que é importante ter comunhão com os irmãos? Porque sem comunhão com os irmãos você não avança, a bênção de Deus não estará sobre você e não haverá vida, continua vivendo na morte. Quem não tem comunhão, continua vivendo com a morte. Eu sei que tem uma frase, até eu falo essas frases às vezes, e é natural, que a gente costuma falar, não é? Quer saber? Hoje a minha bateria social está baixa, eu não estou afim de falar com ninguém. A gente não fala isso, irmãos, às vezes? E é natural, né? Psicologicamente falando, às vezes a gente quer ficar quietinho, não tem nada de errado nisso, tá bom? O que não pode, irmãos, é todo dia sua bateria social está baixa. O que não pode é todo dia você não ter predisposição para se relacionar. O que não pode é todo dia você achar que você não tem que falar com seus irmãos. De vez em quando, se mistura aí com o povo, irmãos. De vez em quando, vai dar um abraço em alguém. De vez em quando, dá um beijo, fala que ama. De vez em quando, se entrelaça com afetos de misericórdia. De vez em quando, mira alguém no fim do culto e fala: com aquele irmão eu nunca falei, acabar a bênção apostólica eu vou correr lá. Vai lá, irmãos, se relacione, tenha comunhão, isto é agradável ao nosso Deus. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, e é importante, irmãos, eu tenho que pregar a verdade, né? Eu sei que eu congrego aqui, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu sei que a gente tem afinidade com alguns irmãos, isso é natural, sim ou não? Tem gente que a gente quer sentar perto, tem gente que a gente gosta de conversar, isso é totalmente natural, maravilhoso, são amigos que o Senhor nos dá. Agora, irmãos, tem gente que tem uma predisposição para ser amigo só de quem é, tipo assim, sabe? Irmãos, isso não é para se estranhar, sim ou não? É normal a gente ter afinidade com algumas pessoas em específico, mas é normal que alguém só tenha afinidade com pastor de igreja, só tem afinidade com gente que tem dinheiro, só tem afinidade com gente que é grande, só tem afinidade com quem pode te oferecer alguma coisa. Isso daí é normal, irmãos? Isso daí é quebra de princípio bíblico, porque Jesus não precisava de nós, Ele não precisava de você, nem precisava de mim, Ele não precisava das pessoas com quem Ele andava, Ele não precisava de Pedro, de João, nem de Tiago, Ele não precisava descer do céu para vir aqui se relacionar com ninguém. No entanto, o que é que Ele fez? Ele foi para as ruas se relacionar com os menores que Ele encontrava pelo caminho. Amém ou não, irmãos? Então, eu sei que é natural a gente ter afinidade uns com os outros, mas de vez em quando, vê se não cabe alguém humilde aí na sua lista de afinidades, vê se não cabe alguém pobrinho na sua lista de afinidades, vê se não cabe algum irmão que não tem expressão nenhuma na sociedade, na tua lista de afinidade. Faz amizade com alguém em que você será bênção para ele, e não vai procurando só amigos que serão bênção para você, que aí não dá, né, irmãos? Amém ou não? De vez em quando você precisa ser bênção na vida de alguém. Não, os meus relacionamentos, aí vem com aquela desculpa, não, que eu só vou andar com quem me aproxima de, quem me dá oportunidades, quem me aproxima de Deus. Meu Deus do céu, e você não pode aproximar ninguém de Deus? Você não pode aproximar uma pessoa que está distante de Deus? Você não pode trazer alguém que está alheio para perto de Deus? Faça isso, porque isto é agradável ao nosso Deus. Amém? Sobre esse tema do relacionamento, que é bastante difícil de lidar, eu quero convidar os irmãos a ler comigo Mateus. E aí nós já mudamos um pouco o tema, e vamos agora para o tema propriamente dito do perdão. E
Eu prometo que eu serei breve aqui com os irmãos. Capítulo de número 18 de Mateus, verso 21 e o verso 22, está escrito assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Coisa boa, né, irmãos? Eita, palavra abençoada. Eu gosto de Pedro, porque a gente aprende muito com ele, né? Pedro falava demais, né? De vez em quando eu falo demais também, eu lembro de Pedro, falo: Jesus, segura minha língua, ajuda eu a ser crente. Ou como dizia o pastor Eliakim, né? Jesus salva os crentes. O pastor Eliakim costumava dizer isso, né? Jesus salva os crentes. Que tem crente que ainda não foi salvo, está vivendo em trevas, né? Irmãos, esse texto é interessante porque Pedro, ele já se aproxima de Cristo sugerindo uma resposta, né? Ele se aproxima dizendo: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Aí a impressão que eu tenho é que ele já sugere assim, querendo impressionar. 7 vezes por dia, tá bom para você? Pode ser assim, porque, né? E aí Jesus responde: Pedro, não é 7, mas 70 vezes 7. Como eu aprendi um dia numa pregação que eu disse, né? E aí depois eu falei um negócio errado, o pastor me corrigiu. Pense vocês que aqui o fardo é de boa, que não, viu? Cada vez que eu prego alguma coisa errada aqui é gabinete. E eu dou glória a Deus por isso, que eu aprendo cada vez, né, irmãos? E eu lembro que o pastor me ensinou: Carlos, as nossas obras de justiça são como um trapo de imundícia diante de Deus. Agora eu falei certinho, né, pastor? As nossas obras de justiça são como trapo de imundícia diante de Deus. Então Pedro, ele está se apresentando dizendo: 70 vezes 7 está bom para perdoar alguém que faz mal, 7 vezes no dia está bom para perdoar alguém que faz mal contra mim, que peca contra mim? E em outras palavras, Jesus está dizendo: você pensa que você é bom, né, Pedro? Você pensa que 7 vezes é muita coisa, né? Não, ainda é muito pouco. As tuas obras de justiça são como um trapo de imundícia para mim. Ainda falta muito para você chegar no patamar de varão perfeito, então vai perdoando aí. Basicamente o que ele está dizendo é: infinitas vezes que você tiver a oportunidade, perdoa. Alguém te ofendeu? Perdoa. Alguém te fez mal? Perdoa. Alguém falou alguma coisa que você não gostou? Perdoa, 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 perdoa. À medida que você vai perdoando, você vai acumulando crédito no céu, e toda vez que você precisar de perdão, eu te perdoo, diz o Senhor, conforme você tem perdoado. Vai perdoando, irmãos, é melhor perdoar, porque quando a gente precisar, e nós vamos precisar, aí é bom ter, né, as obras de justiça, mesmo ruins, diante do nosso Deus, para que a oração do Pai Nosso faça-se uma realidade. Jesus, me perdoa, porque eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Amém, irmãos? Então é importante nós perdoarmos, porque é um mandamento. Jesus está dizendo: você deve perdoar. Lá no Evangelho de Marcos, um livro para frente, vamos aqui em Marcos, capítulo de número 11 e verso 25, texto precioso também para nós. Marcos 11, 25, está escrito assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai nos céus não perdoará os seus pecados. Então, pensa aí, tem alguém que você não perdoou? Você está fadado ao inferno, porque você também não foi perdoado. É o que está escrito na Bíblia, sim ou não? É isso, pastor? Estou interpretando certo? Então, se você não perdoou alguém, você não está perdoado. Qual o convite de Jesus para nós nesta noite? Perdoa, libera perdão, deixa para lá, vai lá, se reconcilia, faz o que tem que ser feito,
Faz assim, crie uma oportunidade de comunhão com esta pessoa que você tem guardado rancor no seu coração. Terceiro, nós temos que perdoar porque, vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43 e verso 25. Isaías 43 e 25. Está escrito assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Por que nós devemos perdoar? Porque nós já fomos perdoados. Nós devemos perdoar porque Cristo já nos perdoou, irmãos. E como nós precisamos ser perdoados. Cada dia que eu acordo de manhã e eu me lembro, e eu percebo, e eu me autoavalio, até para orar é difícil. Porque eu penso, eu não mereço sequer estar de joelhos diante de Jesus. Eu sou ruim demais. Quando eu penso que eu vou fazer alguma coisa boa, como disse Paulo, o mal eu já pratiquei, já fiz. Quando eu penso que o meu dia vai ser uma bênção, não, hoje eu não peco, você vai ver, eu vou andar cada passo assim cuidadoso. Quando a gente percebe, ops, deslizei, falei o que não devia, pensei o que não devia, deixei de fazer o que deveria fazer, pequei. E aí estamos nós, no outro dia, de joelhos, diante do nosso Deus, mais uma vez, dizendo: Senhor, me perdoa. De novo eu fiz o que eu falei que eu não ia fazer mais. De novo eu cometi um pecado contra ti. Eu tenho lutado, mas de novo eu pequei. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu sempre fazia promessa para Deus: nunca mais eu faço tal coisa. Quando eu menos esperava, Erivelto, estava eu de novo, com a cara de pau, diante de Jesus. Senhor, eu fiz de novo o que eu ontem falei que não ia mais fazer. Quem já passou por isso aqui? Não precisa levantar a mão não. Irmãos, como é difícil, nós somos ruins mesmo, né? Eu achei interessante demais a Radassa perguntando para mim, esses dias aí, que eu estava chegando de viagem, todo mundo desceu do carro e a Radassinha ficou. Ela é muito apegada comigo. Ela: pai, vou te ajudar, não aguenta segurar uma sacola, mas ela fica perto do pai, né? E aí ela falou: pai, eu não sabia que no céu a gente podia sentir coisa ruim. Aí eu falei: eita, menina da teologia mesmo, essa pergunta aqui é para bancos de teologia, hein? Acadêmico. Por quê, filha? Porque o diabo, ele era do céu e ele sentiu coisa ruim. Eu não sabia que no céu dava para sentir. Eu falei: eita Jesus, como é que eu explico agora para uma criança de 7 anos um tema tão caro, né? É um tema caríssimo, até para nós adultos. Não vou falar disso não, viu? Vem na escola dominical que o Avesil vai dar uma aula boa aqui, você vai aprender. Mas quando ela perguntou sobre isso, ela falou: pai, seria melhor, eu acho que seria melhor, sabe por quê? Radassa falou isso. Falei: meu Deus, como é que vem tanta sabedoria, né? De pensar essas coisas. Seria melhor porque aí não ia ter gente ruim, não ia ter maldade, não ia ter pessoas fazendo coisa ruim, e todas as pessoas que todo dia eu oro para irem para o céu, eles iam para o céu, pai, porque não ia ter maldade e tudo mais. Eu dei uma rápida aula teológica para ela ali, né? Falei: filha, é importante isso acontecer. Entenda que mesmo a gente achando que assim ia ser melhor, a maneira que Jesus fez é melhor. O que Jesus faz é sempre bom, agradável e perfeito. Mesmo que a gente não entenda, o jeito que ele fez é o melhor. Não tinha como ser outro. Tinha que ser assim. Mas eu achei interessante ela raciocinar a respeito disso. A respeito de como a gente é mau. Então a gente precisa de perdão todos os dias. E que bom que a palavra de Deus está escrito que cada dia, a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam para nos perdoar, para nos redimir, para nos lavar dos nossos pecados, para dizer para nós: filho, recomece o seu dia cheio de vigor e de alegria, porque hoje eu te perdoei de novo.
Aliás, nós poderíamos ir até mais fundo, teologicamente, e dizer que o que você vai fazer amanhã, mesmo que você não saiba, você já está perdoado pelo sangue de Jesus. Não é para planejar o pecado, mas se você pecar, filhinhos, não se preocupem, há um advogado que é Cristo, e Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, dizendo: Ele não teve culpa, Ele nem, Senhor, a culpa na verdade Ele tem, Jesus está dizendo, mas eu já paguei o preço, lembra-te do que eu fiz, eu já perdoei o pecado dele pelo meu sacrifício, está perdoado, está tudo certo. E Ele está lá, intercedendo por nós diante do Pai, todas as manhãs. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero finalizar esta palavra, esta breve meditação que tivemos, a alegria de meditarmos nesta noite. E eu penso algo interessante sobre esse tema. Falar de perdão é muito fácil, não é? Eu estou só pregando aqui, irmãos, vocês que engulam a palavra e vão perdoar os outros, é assim? Falar do perdão é fácil. Há uma frase muito famosa, eu anotei aqui, do tão querido pensador cristão C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você precise perdoar alguém. É difícil, né? Não é difícil? Falar de coisas bobas é até fácil, né, irmãos? Coisas que não tem tanta relevância. Ah, falou grosso comigo, tá bom, tá perdoado. Ah, não me cumprimentou, virou o rosto, ou qualquer coisa assim, beleza, né? Tá fácil, né? Mas há pessoas que precisam perdoar traumas, há pessoas que precisam perdoar abusos, há pessoas que precisam perdoar traições, há pessoas que precisam perdoar situações críticas, abandono. Há pessoas que precisam perdoar amigos que viraram as costas para você. Talvez você esteja aqui nesta noite e esteja pensando justamente nisto que aconteceu com você. Este abuso que você sofreu, este abandono que você sofreu, esta situação de quem você menos esperava e você guarda no teu coração até hoje. Quem ouve uma pessoa muito antiga contando uma história, muitas vezes acaba ouvindo uma história que ela diz a respeito de alguma coisa que alguém fez quando ela era uma criança. Eu me lembro quando naquele dia ela me expulsou daquela casa. Eu me lembro quando naquele dia ele não ligou para mim. Quem sabe você ainda carrega isso no seu coração nesta noite. Mas eu estou aqui na autoridade da palavra de Jesus para dizer para você: esta é a noite em que você está sendo habilitado pelo Espírito de Deus a liberar perdão. Crie uma situação, crie uma oportunidade, diga: me perdoe para alguém, porque Cristo deseja te perdoar nesta noite. Cristo deseja que você saia da condição de morte para a condição de vida nesta noite, e para que isto aconteça, você precisa aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar, e eu não estou dizendo que é fácil, mas primeiramente, submeta a sua dificuldade a Deus. Diga agora para o Senhor, se você pode, nesta noite, aproveite este culto, aproveite esta oportunidade, não fique a partir de agora olhando mais para mim, eu te convido, curve a sua cabeça e diga, se você não tem ninguém para perdoar, interceda por alguém, e diga: Senhor, me capacita a liberar perdão, me capacita a não lembrar mais disto com tanta dor como tenho sentido até hoje. Cristo deseja que você entre no próximo ano habilitado para viver o melhor que Ele tem para você. Aonde há comunhão e perdão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida. A sua família vai experimentar o que vocês nunca experimentaram. Você vai viver o que você nunca pôde viver, se você hoje ouvir a palavra de Deus e liberar perdão. E o mais importante, saiba que você não deve pensar no que os outros vão dizer. Já vou encerrar. Isso eu acho muito importante falar. Já teve vezes, olhe para mim um minuto só, para mim encerrar, tá, pastor? Já teve vezes que eu me desentendi com alguém, numa fala, num gesto, numa conversa mal explicada, e de repente eu me desentendi vou dar só um exemplo aqui, com o tio Isaías. Aí eu vou e comento com o pastor Ivan, que é um amigo, falo: pastor, me desentendi com o irmão Isaías, foi tão triste.
mas ele também é um cabeçudo e tal, não sei o que. O senhor não é não, tá tio, é só um exemplo. E aí, a gente vai e comenta ali com alguém que você desabafou o assunto, certo? Certo? Desabafou o assunto. Aí amanhã você decide perdoar no seu coração. Você fala, eu vou viver bem com essa pessoa, porque eu amo ela. Eu amo, pastor, dá licença aqui só para exemplificar. Eu amo demais o Eric, meu primão, eu amo demais esse irmão. Vou ficar benzão com ele. Ah, não vou andar com ele não, sabe por quê? Acabei de falar dele, que eu briguei com ele, para o pastor Ivan. O pastor vai achar que eu sou um falsão. Imagina, acabei de brigar, falei dele, que eu briguei com ele, agora vou andar com ele, vão falar que eu sou um falsão. Para de pensar no que os outros pensam, irmãos. Pensa no que Jesus está pensando ao seu respeito. E Ele está pensando, eu quero que você viva em comunhão. Perdoe, abrace, beije, ame, ande com Ele mesmo. Mesmo que alguém ache ruim, lá vai o falsão. Ontem não andava com ele, mas Jesus me curou, agora eu ando com Ele mesmo. Você vai ter que aceitar que Jesus me curou. Jesus me transformou, Jesus mudou a minha maneira de viver. Agora eu ando bem com todo mundo, porque é assim que a palavra de Deus me manda viver, e é assim que eu vou viver. Amém, irmãos? Eu vou convidar aqui você para ficar de pé. Vamos encerrar esse culto aqui adorando a Jesus com este hino. Eu quero que você diga para Jesus este hino, tudo bem? O Velto vai ajudar aí, né?